gente já começa o programa da tarde nessa energia maravilhosa que nos contagia, porque ter você do outro lado da telinha é o que nos motiva a estar aqui todas as tardes, trazendo um pouquinho do que a gente faz aqui com muito amor, com muito carinho, porque tudo que a gente faz com amor e carinho dá certo, né? Sempre, viu? E é por isso, gente, que estamos aqui para começar mais uma semana com muita informação de qualidade. Tudo o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo você confere através da nossa redação no meionews.com. Olha, Carla, hoje a gente também tem fofoca, né? Fofoquinha! E o nosso querido Pedrucho maravilhoso, já está ali sentadinho. Daqui a pouquinho a gente já começa o nosso NTT Meio, mas é claro que a gente já conta com a sua participação. Participa aqui do programa da tarde através do nosso WhatsApp, das nossas redes sociais. A gente já está no ar e, é claro, a gente convida você. Maravilhosa. Preta Gil, Ai, gente. amo. Foi revelado Mentira. ontem, né, que as cinzas, os diamantes feitos pelas cinzas da Preta Gil foram aí Menino. distribuídos para os sim. amigos dela. Passou ontem no Foi as Fantástico. cinzas Mas é dela. diamante mesmo? Sim. Que são formados aí através de um processo químico que eu vou já ler aqui, porque é um processo bem complicado. Isso foi o último desejo dela, Exatamente. né? A Preta Gil tinha essa vontade de que quando ela morresse, as cinzas que eram dela fossem transformadas em diamantes e esses diamantes fossem distribuídos para os amigos. Ao todo, foram distribuídos 12 diamantes para amigos e familiares e foi feito um especial para a família dela, um à parte. Então, fizeram um bem grandão para a família e outros 12 piquetuchos foram divididos aí para os amigos da Preta. Inclusive, ontem foi o Gominho. Vocês estão acompanhando aí no vídeo, o Gominho falando sobre ter recebido esse diamante da Preta Gil. Vamos acompanhar? Rodou. São Paulo. Solarada, que não vida. É isso? Para Isso, eles, já- Preta revelou desejos para depois da morte. Porque mesmo quando ela não estivesse mais aqui, ela queria de alguma forma estar com eles. A Preta não gostava de ficar sozinha. Ela falou Receber que queria que a gente andasse com um pedacinho dela. A ideia surgiu assim que Preta soube que era possível produzir diamantes em laboratório a partir das cinzas. Quando ela viu a possibilidade de que ela podia virar um diamante, ela achou magnífico. E a vontade foi atendida. Parte das cinzas da Preta foi para esse laboratório em São Paulo, que ficou com a missão de Acompanhar todo esse processo, que é um processo que é bem minucioso. Eles fazem ali a eliminação de alguns elementos orgânicos das cinzas para, enfim, transformar através de um processo de uma máquina, né? Tudo é feito através de laboratório. Até que é formado aí esse diamante, que são esses 12 aí que você viu na foto, que foram distribuídos aí, que eu acho, gente, é uma coisa muito bonita, quando as pessoas pegam as cinzas e transformam em algo que vai além. Tem muita gente que, por exemplo, faz das cinzas, usa adubo, né, para plantar árvore. Outras pessoas acabam jogando no mar e tudo mais. Assim, em vez de deixar só a cinza ali guardada em casa, como muita gente faz. Eu achei um processo lindo e é muito bonito, porque agora cada amigo dela vai ter ela ali perto, né, perto do coração. A gente olha assim as imagens, né? Parece que Preta está aqui, ainda continua aqui, porque ela vai viver eterna nas nossas memórias, porque nós, seres humanos, somos assim, né? Então, quanto mais a gente tem dentro da gente essa noção mesmo, e a gente leva isso para a nossa realidade, entendendo que o que nós estamos fazendo aqui é uma missão de Deus, mas que nós iremos partir, mas a gente vê a morte como um processo que é um processo natural da vida. A oração de Santo Agostinho, inclusive, fala sobre isso, né? A morte não é nada, eu apenas passei para o outro lado. Você é você e o que você fez. Então, a gente fala sobre a morte e é muito difícil realmente, mas a gente precisa se preparar todos os dias para
porque a gente nunca sabe qual é o nosso momento, né? Então, se a gente for parar para pensar, o ter não é o mais importante. Nada do que você está construindo aqui em terra, você vai levar. Então, as pessoas, elas precisam cada vez mais. E a gente hoje, vivendo esse turbilhão de emoções que a gente vive, nós precisamos cada vez mais estar em busca realmente do nosso Pai, né? Através de oração, através de diálogos, através de respeito um pelos outros, sem querer puxar o tapete de ninguém, sem querer passar por cima de ninguém. Porque tudo é passageiro. É, gente. E a Preta mostra muito isso. Eu tava até conversando aqui com o Pedro, que é chocante. Às vezes a gente nem acredita que ela realmente morreu, porque a gente, Carla, tem muito essa cultura de achar que, nossa, o fulano de tal construiu muito, tem muito dinheiro, mas realmente, como você disse, não levamos nada. Não leva nada. O que é que ficam? O amor, o carinho. E a Preta deixou esse amor e esse legado, carinho, né? esse sentimento, sabe? Que é maravilhoso. Gente, o amor é o sentimento mais puro que tem. Então, ela deixou isso para os amigos dela também, mostrando que o que verdadeiramente fica. E a Preta, inclusive, através da doença que ela teve, ela também nos deixou ali ensinamentos para que nós pudéssemos olhar ali para o nosso corpo, identificar os sintomas que a Preta começou a ter e que ela até então não levou muito em consideração. Então, ela também começou a fazer isso, né? Ela mesmo doente, ela a todo momento, ela tinha uma preocupação real com os outros, com as pessoas, com o ser humano. Gente, não façam com vocês o que eu fiz comigo, o que aconteceu comigo. Observem ali os sintomas. É uma coisa bem interessante que ficou bem marcado assim em uma das entrevistas da Preta, para que eu fiquei muito marcado em mim, foi quando ela disse que ela ia ao banheiro, né? Na hora ela via ali o sangue, né? Sangue, não, e ela disse que parecia que a fezes dela era um carimbo, né? Ela deu uma entrevista falando que quando ela ia olhar para as fezes dela, ela achava o formato diferente, é como se fosse assim um carimbo, e até então ela não parava para pensar o quanto que ali as fezes dela estavam mostrando que tinha alguma coisa errada. Ela via, olhava, achava estranho. Não quer parar para prestar atenção em nada. E não presta atenção para olhar, né? Então, ela deixou também esse alerta. Esse legado, né? Também de prestar atenção. Legado. Você está em casa, vamos prestar... É sempre bom prestar atenção nos sinais, gente. Atenção em tudo, tá? Em tudo, por favor. Mas sabe o que? Vamos prestar agora atenção numa coisa que vai ser bafo? Guns N' Roses. Só as roqueiras agora vão. Porque o Guns N' Roses, gente, deu a louca, a famosa banda de rock, anunciou uma leva de shows no Brasil, inclusive bem aqui em São Luís. Mentira! Chocada! Imagina, menina, bem aqui em São Luís. Será que a Pedrinha vai? Eu já tô... podem me confirmar. Já vou botar uma roupa preta e vou. O Pedrinho tá igual eu com o Bispo Bruno Leonardo no dia que ele soltou a senha, 5 horas da manhã, eu já tava 5h01 lá esperando pela senha. Eu vou estar assim, a gente vai comprar esse ingresso, porque eu acho que vai ser... Vai Meu ser amigo, esse ingresso vai acabar Vai ser disputado. Eles vão fazer show. Todos os shows da banda vão ser em abril, ou seja, vão passar o mês de abril todo no Brasil do próximo ano, incluindo aí Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém. Então, assim, uma leva de shows, vão ser aí praticamente ao todo 9 cidades que eu contei aqui. 9 cidades. Então, assim, é show pra dar e vender. E esse show de São Luís eu vou levar o entretenimento. Vai dar as caravanas de Teresina. Gente, já pro André, eu digo, André, por favor, deixa eu fazer. Escala Marisa Holanda. Vai ser só as roqueiras. Eu já vou preparar o look preto, a minha bota, minha rastão, maquiagem pesada, Selena, já vou deixar avisado pra me maquiar, porque vai ser massa demais. Eu achei muito interessante, porque as grandes bandas, né, grandes artistas que vêm pro Brasil, têm essa mania horrível de sempre deixar os shows ali no eixo Rio-São Paulo. Só. Gente, isso é horrível. Por exemplo, agora esse final de semana teve show do Oasis. E, gente, foi teve Oasis, teve Dua Lipa. Então, muita gente foi aí para as duas cidades, tanto para São Paulo quanto pro Rio. E é uma volta tão grande, gente, porque às vezes a gente não consegue voo no mesmo dia, tem que pegar voo, tipo, 4 da manhã. E São Luís é bom porque dá pra ir de ônibus, dá pra ir de carro, ainda dá pra pegar uma praiazinha. Amor! Ai, melhor parte. Gente, eu amo. André Moura já disse. Cuida, viu, querido? Abre o bolso. Essa entrada logo. Vão abrir o bolso, porque eu tô confirmado. O entretenimento tá confirmado. Eu vou, não. É o entretenimento que tá confirmado. Trabalho. Exatamente. O entretenimento tá confirmadíssimo aí
nesse show que vai ser bom demais, gente. Eu tô aqui me preparando psicologicamente. Vai ser tudo. Agora se prepara psicologicamente para ir lá na Camp, na Zemp, Na viu? Zemp. Dar um beijo para a doutora Sabendo. Kelly maravilhosa. A gente vai fazer um programa bem especial aqui. O Pedrinho vai na Zemp. A gente, na verdade, vai fazer uma coisa bem legal com você. A gente vai te dar R$100. E aí eu quero, amor. pra me Pra ficar, você fazer né? várias comprinhas lá na Zemp e trazer aqui pra gente. Porque ele fica só enrolando que vai trazer Se presentinhos você pra mim, tivesse pra trago a nossa Marisa. pulseira, os R$100 poderia ser pra você. Ai, meu Deus. Porém, né, Porém, querida? ele não traz, ele enrola, sabe, minha gente? Ele aproveita o nosso arroba e pega as coisinhas lá só pra ele, não quer dividir. Mas a gente precisa dividir, né, minha gente? Inclusive, por falar em dividir, olha, a Zemp é uma oportunidade que você tem, inclusive, para você ser uma grande empreendedora, para você ter a sua autonomia financeira. É tão importante, é tão legal quando a gente começa mesmo assim a ter o nosso próprio negócio. A Zemp, ela te possibilita isso, ela tem um setor de montagem lá, onde se tem cursos também, para que você possa ir aprender a customizar, aprender a fazer acessórios. Lá foi feito um trabalho muito bacana, sabe? Junto a mulheres da Casa da Mulher Brasileira, mulheres em situação de violência, fizeram uma coleção de sandálias lindíssimas. E a matéria-prima a gente tem aí na Zemp, como o Pedrinho estava falando, às vezes a gente precisa viajar, né? Rio, São Paulo, é tão cara a passagem, tudo aqui você não precisa fazer nenhum esforço, porque você tem a Zemp com o menor preço, tá? Porque a Kelly, ela é muito preocupada realmente com essa questão do preço. Ela tem uma missão mesmo aí na Zemp, que é fazer o diferencial pra gente. Então fica esse convite aí pra você que tá nos assistindo agora. Você tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aí na tela? Então, faz o seguinte, chama a Zemp aí, tá? Tem na Rua Rui Barbosa, a loja do centro. Tem no Jockey também, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. E tem a Zemp também do Teresina Shopping. Qualquer uma das lojas você vai ter aquele atendimento nota 1000, sem falar que lá para festas, eventos, você tem muita coisa lá, né? Exatamente, gente. A Zemp é uma loja tão completa. Eu, particularmente, né, Marisa, sou apaixonado. Gente, tem tudo. Tem tudo, tô sempre por lá. E em Teresina toda. Então, aonde você estiver, você vai encontrar uma Zemp. Tem a Zemp do centro, que é a minha favorita. Tem um setor de montagens maravilhoso. Tem a Zemp do Jockey, lá na Avenida Nossa Senhora de Fátima. E tem a Zemp do Teresina Shopping, que é muito prático, né, Marisa? Tá no shopping, já vai lá. Eu amo, gente. A Zemp do Teresina Shopping tem a ver com a minha história, tá? Porque a gente é adolescente, a gente quer ir no shopping sozinha. E aí eu ia no shopping, falava assim, pai, me dá R$20. Amiga, com R$20 eu não esqueço. Eu sempre comprava tanta coisa na Zemp. Dá pra comprar muita coisa na Zemp. Tanta coisa. Lá, Então os fica preços essa são dica ótimos. especial. E pra provar pra você de casa que na Zemp tem tudo, é isso que a Carla está falando. A gente vai mandar o Pedroca lá na Zemp que ele mais gosta, tá, Ai, gente? A do amo. centro, a da Rui Barbosa, pra ele trazer com R$100 o máximo de coisas que ele puder, pra deixar o nosso programa mais lindo. Ai, gente, vai Bom ser, demais. vai ser muito bonito, porque é uma decoração que eu vou trazer, porque eu já passei. Eu tô na Zemp toda semana e já vi as novidades, já passei o olho no que eu vou trazer, então vocês vão ficar, assim, muito surpresos com a diversidade de produtos que só tem na Zemp, viu, amigo? Com apenas R$100 você faz a festa lá Ai, na gente, Zemp. eu amo. Aliás, com 20 faz, imagina. Ai, Imagina amor. com 100. Então, Agora eu vou falar de uma polêmica, gente. eu tava me coçando. Olha, Não é sobre a Virgínia. é claro que é mas sobre a é. Virgínia, mas na verdade é sobre uma desocupada. Porque é isso que essa moça é. Uma A tal... Virgínia? Não, uma outra moça. A desocupada é essa tal de Ana Luísa Sanches. Cascavel. Hoje vou terminar bem venenosa. Essa desocupada, chamada Ana Luísa Sanches, é amiga da Ana Castela. Até aí tudo bem. O que acontece? Essa mal amada viu a Virgínia Fonseca, um vídeo da Virgínia Fonseca que viralizou. A Virgínia Fonseca estava dublando a música de funk. Dublou no TikTok, ali de boa, deitadinha. A gente sabe, gente, que a grande maioria das músicas de funk tem ali um teor muito baixo. Tem. É normal. Adoro. Isso, é assim, o pessoal já se acostumou. Pois muito que bem, uma página de fofoca pegou esse vídeo da Virgínia Fonseca, postou o vídeo, aí essa moça foi lá e viu, comentou assim, abre aspas, 3 filhos nas costas e sujeita a esse papelão com um vídeo baixo desses.
acabou com a loura. Poderia ter ficado calada. Ela poderia ter ficado na Realmente, dela. Ela foi lá, bicha. atacou a coitada de graça por causa de uma música. Gente, o que tem a ver? Ué, Ela amiga. posta... E a bichinha, gente, o vídeo não tem nada. Tem O nada. vídeo é só ela dublando a música, ela tá deitadinha. Deitada, pronta ela, pra dormir, Ela soninho pronta dela. pra dormir, ela não faz o sinal obsceno, ela não faz nada, ela só tá ali deitada. Eu acho que ela já tava, tipo assim, pensando, essa daqui vai ser minha futura música pra fazer meus videozinhos, já que eu não faço mais já as tava ali músicas com aquela do Zé Felipe. do Zé Felipe, É porque ruim que quem só as ela músicas do Zé bombou o Zé Felipe, Felipe com as Bom, coreografias exatamente, dela. não tem como negar, não. Tem O como Virgínia negar, não. Fonseca deu essa fama pra ele com as dancinhas que ela fazia. Pois muito que bem. A equipe da Ana Castela viu o burburinho que tava dando, porque elas são muito amigas. Você tem a foto aí, elas têm dezenas de fotos juntas no Instagram. Eu acabei de rodar o perfil dela. Só o que tem, ela viaja com a Ana Castela, vai pra show, até aí tudo bem. Aí o que aconteceu? A equipe da Ana Castela emitiu essa notinha, uma notona, na verdade, nas redes sociais, pra afastar de vez que o pessoal tava começando ali, ó, tacar o pau na Ana Castela. Porque eram muito próximas uma da outra, são melhores amigas. Gente, eu Mas fico coitada besta. da Ana Castela Pois também, é. não Não tem fez culpa. nada, gente. Pois não é, fez nada. mas Sobra pra aí todo mundo essa Pegou por causa da amiga que é bocuda. A equipe dela, ó, gente, abre aspas, nos últimos dias, alguns comentários feitos por terceiros nas redes sociais acabaram sendo associados à Ana. Queremos reforçar que a Ana Castela não tem qualquer relação com essa situação e não compactua com nenhum tipo de ataque, julgamento ou comentário negativo envolvendo outras pessoas. Será que essa amiga é amiga mesmo? Amiga, sinceramente. É muito amiga da Ana Castela. Mas você sabia que às vezes acontece assim? É isso. Às fala, vezes tem Kai. pessoas que, tipo, estão do teu lado. Oh, E você jura que é Ana sua Castela. melhor amiga. Não, no caso, a amiga da Ana Castela, Aham. né? Exato. Porque aí você jura que aquela pessoa é sua melhor amiga. Na hora, ó. E ela simplesmente quer ter acesso à sua vida, às suas coisas e tal. E no momento certo, ir lá e fazer alguma coisa pra lhe prejudicar. Porque, gente, o que tem a ver mesmo essa menina ir lá na foto? Tudo bem que se entre as duas se conversa alguma coisa, ok. Sim. Mas expor na rede social, é claro que essa amiga, ela tem a consciência, assim, que iria dar algum problema. amiga, É muito, gente. Essa aí, se ela não. Se a Ana Castela não tivesse sonhado com cobra amarela, Ah, ela não sonha mais, não. Ela não sonha mais, não. Ana, mulher, te liga. Te liga. Se tua mãe já te falou alguma vez que essa amiga não é pra ser tua amiga, corre, já Ai, afasta, meu mulher. Deus. A nota eles terminaram informando aí que a Ana Castela segue focada no trabalho dela, na música e nos fãs que caminham todos os dias e que não querem ela associada a essa polêmica. Mas essa amiga aí, meu amor. É o que eu tô Uma amiga dizendo. dessas, Gente, uma amiga às vezes, dessa. você tem uma amiga que é melhor que você ter uma inimiga. Porque o inimigo por perto, você sabe que ele é teu inimigo, que ele não gosta de você, ele tá lá do outro lado, ele não tem acesso à tua vida. É Agora, verdade. um amigo por Que tá ali, perto, ó. que tá ali. Tá repreendido. rapaz, Ana tem que ter Castela, cuidado. mulher, abre teu olho, Ana Castela. Abre teu olho, viu? Agora eu vou abrir o olho lá em cima, que eu vou voltar lá pra fofocar redação. agora lá em cima. Ah, tá certíssimo, tá certíssimo. Vai continuar dando o que falar pra gente lá no entretenimento. Exatamente, Ai, news.com/entretenimil ou lá no nosso Instagram, @entretenimil, que a fofoca a gente não para, olha, ó. Só É 24 horas por dia. Cascavel do Na cobrança, viu, gente? Que a gente gosta, viu? Meninos, Cheiro, e esse foi o nosso Entretenimento. Ai, minha gente, o Entretenimento é uma delícia, né? A gente ama receber esse carinho também de vocês. Inclusive, aproveitar para agradecer quem nesse momento está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Você já está seguindo a gente lá? Ainda não? Então aproveita e segue a gente. Tá aqui, é só você acessar, tá certo? O nosso canal aí no YouTube e, claro, participar aqui do nosso programa da tarde. Vou aproveitar para mandar um abraço muito especial para a equipe lá da UniFSA. Tá todo mundo sempre muito ligado aqui no programa da tarde. Eu amo falar dessa faculdade, que inclusive foi lá que eu me formei em jornalismo. E eu digo para você que chegou a hora de você colocar aí o seu futuro em primeiro lugar. Vem ser UniFSA, Centro Universitário Santo Agostinho. Você encontra cursos presenciais e EAD com qualidade de verdade. Uma faculdade que é reconhecida pelo MEC, que tem, assim, professores, mestres, doutores. Então, não perde teu tempo. Acesse agora mesmo www.unifsa.com.br. É o Centro Universitário Santo Agostinho, há 26 anos, conectando sonhos. Fala galera, eu sou a Letícia Albuquerque e eu quero te apresentar um lugar que leva o ensino a sério. Vem comigo? Aqui no Centro Universitário Santo Agostinho você aprende na prática com aulas presenciais. Sem enrolação, sem blá blá blá, aqui é aula de verdade e aprendizado de verdade. Nossos serviços de escola fazem a diferença. Atendemos a comunidade e você ganha experiência real.
Vem ser Centro Universitário Santo Agostinho. Vem transformar o mundo com conhecimento. Centro Universitário Santo Agostinho, mudando vidas e mudando histórias, né, gente? Olha, por falar em vidas, por falar em histórias, a gente sempre sabe que final de ano dá o que falar, né? São muitas histórias construídas, mas nem todas as histórias são tão alegres. Vamos direto para a nossa Rádio Jornal Meio Norte FM, junto com o Dayton Meirelles, para saber os nossos destaques e as nossas novidades, hein, Dayton, com relação à segurança nesse fim de ano. Dayton Meirelles, seja muito bem-vindo. Tirou a barba. Tá jovem, tá belíssimo, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Maritza. Boa tarde a todos que acompanham aí o programa da tarde. Olha, a gente acabou de receber aqui no Jornal da Tarde, Maritza, o Coronel Pinto Tombeira, ele que é o comandante das operações aqui no centro da capital, no centro metropolitano. A Polícia Militar vai disponibilizar agora, nesse período de final de ano, pelo menos 450 policiais para fazer esse patrulhamento 24 horas no centro da capital. E ainda tem esse reforço, Maritza, de motopatrulhamento. Pelo menos 15 veículos serão utilizados nesse reforço da segurança. Uma das demandas que foi, inclusive, trazida aqui pela Rádio Jornal foi esse motopatrulhamento na região de Fronteiras, na região ribeirinha, entre as cidades de Teresina e Timon, em que os moradores, né, as pessoas estavam reclamando aí do trânsito, né, do trânsito de bandidos aí, de criminosos entre as cidades de Teresina e Timon. E aí ele falou dessas operações também nas regiões fronteiriças entre o Piauí e o vizinho estado do Maranhão. E que já tem no centro da capital os imóveis que podem estar servindo aí de abrigo para criminosos que estão praticando aí os pequenos furtos no centro da capital, Maritza. Extremamente importante falar muito sobre isso, porque a gente sabe que no final do ano a gente também tem aquelas famosas saidinhas, né, de Natal, de final do ano ali, e isso que aterroriza a população em termos estatísticos. A grande parte, né, desses marginais que estão ali pagando a sua pena tem essa liberação, mas uma parte não retorna para a prisão. Então é importante que a gente tenha esse policiamento nas ruas, de fato, porque a população precisa se sentir segura para poder descansar, para poder brincar nas férias, que demora tanto para chegar para o brasileiro, hein, Dayton? E o cara não poder estar livre, ter segurança para poder ficar à vontade, cara? Inclusive, ele disse que um dos grandes fatores para esse reforço é dar segurança para quem quer fazer as suas compras no centro da capital, coibindo, por exemplo, as saidinhas de banco, né, ao roubo, às lojas em que os comerciantes fazem esse reforço na sua logística, né, renovam seu estoque para abastecer o comércio, e aí a polícia vai trabalhar em cima disso. E também das famosas lanceiras, né, que esse período de final de ano, são muito costumeiras aí, elas estarem praticando aí esses pequenos furtos no centro da capital, Maritza. É isso, Dayton Meirelles, muitíssimo obrigada pelo seu destaque. Qualquer nova informação, você sabe, você tem prioridade. Então, já convida também todo mundo para te acompanhar, porque às vezes o pessoal está assistindo TV e vai precisar sair para algum lugar de carro para sintonizar na 90.3. E também pelo YouTube, hein? Pode acompanhar a gente pelo YouTube. Boa, coisa boa, Dayton. Muitíssimo obrigada. E por aqui, gente, a gente segue. É muito bom trazer para você informação de qualidade. Vamos fazer o seguinte? Vamos falar de dicas rápidas hoje? E olha, para começar, nós vamos trazer uma dica para o seu banho de lua ficar ainda mais bonito e ainda não prejudicar a sua pele. Você gosta de fazer banho de lua? Amiga, amo ficar bem lourinha, assim, maravilhosa. Eu também, então bora ver essa super dica. E aí, gata garota, hoje eu vou te ensinar a descolorir os pelos sem pericar, sem irritar, nem nada do tipo. O primeiro passo é preparar essa misturinha normal, com água oxigenada e pó descolorante. E o segredo tá na misturinha. Você vai aplicar 2 colheres de leite nela, mistura bem e pode aplicar na pele. Mas antes de aplicar na pele, um outro segredo para não irritar e nem coçar é aplicar um óleo ou um creme hidratante. E, cara, fica perfeito, só façam.
Coisa boa, hein, Carla? Dica maravilhosa. Menina, pra esse final de ano, pra botar aquele biquíni, hein? Ai, gente. Bom demais, viu? Bom demais. Agora, dica maravilhosa mesmo, a gente continua trazendo, porque, gente, dica pra pele, porque nada melhor do que estar com ela maravilhosa, sempre hidratada, falando em hidratação. Quero te lembrar que nem sempre a gente tá com aquele cotovelo bonitinho, né, Carla? O cotovelo é uma das áreas do corpo que mais fica ressecada, viu? Exatamente. Então, essa é a dica pra você deixar ele sempre limpo, sempre lindo e bem hidratado também. Bora acompanhar? Bora. Se você quer ter o cotovelo mais hidratado do mundo, vem comigo que eu vou te ensinar. Meu cotovelo tava só o caço, tava pior que o deserto de tão desidratado que tava. Mas calma, amiga, eu tenho a solução pro nosso problema. Primeiro de tudo, você vai pegar qualquer esfoliante que você tiver aí. Eu tinha um fininho, mas você pode pegar o mais grosso se tiver. E vai passar na cabeça do seu cotovelo em movimentos circulares. Esse passo é importantíssimo pra tirar toda aquela crosta de pele morta que tem. Só de fazer isso já vai dar a diferença. Vocês acham que não, mas o povo repara nesse cotovelo mais seco que o deserto do Saara. Beleza, aí você tira tudo com lençol umedecido. E você vai pegar o creme mais hidratante que você tiver no seu guarda-roupa. Aí você pega um tiquinho desse aí que já é suficiente pra cobrir o cotovelo inteiro. Espalha tudo, coloca um pouco de água, coloca plástico filme. Esse que tem na cozinha mesmo. Você embrulha seu braço e espera uns 40 minutos. Juro, melhora muito e tira toda aquela pele dura que fica. Eu faço esse mesmo procedimento no joelho também. Percebi que tá dando até uma clareada. E é isso, não tem segredo. Aí depois de 40 minutos você tira. Depois desse passo, não precisa tirar o creme, que aí ele fica hidratando. Comecei a fazer esse procedimento uma vez na semana e percebi que meu cotovelo melhorou muito. Vocês lembram como tava no começo do vídeo? Tudo branco, cheio de rachadurinha. Olha como que tá bonito agora. Ninguém vai te julgar mais por estar com o cotovelo de defunto. E foi isso, gostaram? Siga para mais dicas. Adorei essa daí. Ai, eu amei essa dica, viu? Agora, coitada, ela quase tira a fora. Amiga. O braço. Gente, quando ela foi tirar ali o papel filme, eu digo, meu Ela Deus. não teve pena, ela foi com tudo, amor. Foi com tudo, meu amor. Ela foi com tudo. Se você fizer isso aí, ó, não faça como essa menina Cuidado, fez tirando de uma vez só, não. Mas a dica foi super bacana. Eu, inclusive, vou fazer. Ah, eu quero fazer também, amiga. Que eu tenho... Todo mundo tem sua pelezinha ressecada, gente, aqui na capital do Piauí. A verdade é essa. Não. Então, essa diquinha é super importante. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse foi o nosso quadro Dicas Rápidas. Marisa, agora vamos falar da Ioa. Gente, quando eu falo de Ioa, eu lembro, Carla, do seu sorriso. Você que anda sorrindo em todo lugar. Todo mundo que vê a Carla fala assim, gente, mas a Carla anda alegre, anda sorrindo. E é verdade, viu? Até porque, Carla, um sorriso lindo tem que ser um sorriso cuidado com Ele grandes profissionais, não é transforma a verdade? vida, né, Marisa? Você sorri com vontade, você se sente bem. E o Ioa Teresina, ele tem essa excelência no cuidado com a saúde bucal, que a gente sabe que vai muito além do que a gente imagina. Nós temos lá uma equipe de especialistas renomados e tecnologia de ponta. A clínica oferece tratamentos completos em odontologia, desde ortodontia e implantodontia até harmonização facial. E olha, minha gente, é tudo pensado para devolver a você não só um sorriso perfeito, mas também a gente sabe, né, Marisa, a questão da autoestima e do bem-estar. Exatamente, viu, Carla? Olha, o atendimento do Ioa, a gente vai muito além. No Ioa Teresina, o atendimento ele é personalizado. Além de todo o conforto, de todo o carinho que você recebe, eu digo por experiência própria, cada detalhe é pensado em você, viu? Seja qual for a sua necessidade, você pode contar com os profissionais altamente capacitados, prontos para cuidar de você e da sua família. Quer saber mais? Se agenda o seu horário, faz como eu, faz como a Carla, agenda teu horário. Descubra na Clínica Ioa Teresina como você pode transformar o seu sorriso e a sua vida. Quero te fazer um convite especial. Aqui na Clínica do Ioa Teresina, estamos sempre selecionando pacientes modelo para toda a parte odontológica e estética. E o melhor, com pagamentos facilitados e a preço de custo, do jeito que você gosta. Entre em contato agora e venha ser nosso paciente. Coisa boa. E olha só, gente, coisa boa demais. Olha, já a gente vai mostrar o Carlos Barreto. Tava aqui, a gente já tava conversando que ele chega, amor, ele transforma o ambiente com a energia hoje, dele. você viu como ele tá? Lindo. Lindo. Será que ele tem personal stylist, Carlos Barreto? A gente vai já mostrar o Carlos Barreto. Hoje ele veio assim, sabe? Numa vibe maravilhosa. Só que antes a gente vai ver uma matéria super especial, que o ano de 2025 é de comemoração dos 40 anos da TV Meio Norte. Nós estamos exibindo matérias especiais que contam a história da emissora. Na reportagem de hoje, nós vamos mostrar a força da Meio Norte no entretenimento. Ai, eu tô doida pra ver. Bora acompanhar. 4 décadas de diversão, coberturas inesquecíveis e muita emoção. A diversidade de conteúdo sempre foi uma marca da TV Meio Norte.
Assim como o jornalismo, o entretenimento da emissora é conhecido pelo pioneirismo, o que ajudou a torná-la a mais popular do Piauí. Programas que marcaram gerações, revelaram talentos e entraram para a história da televisão nordestina. No começo, os desafios eram enormes. Ainda quando se chamava TV Timon, a emissora não tinha uma estrutura ideal para receber um programa de auditório. Mesmo assim, em 1987, nasceu o primeiro da Grande Teresina, o programa Carlos Moraes. As primeiras edições eram transmitidas ao vivo, direto do pátio da emissora. As dificuldades eram superadas com criatividade e vontade de fazer dar certo. Ele é um dos diretores da televisão, é secretário da Prefeitura Municipal. Vamos aplaudir o Chico Janse. Boa tarde, Carlos Moraes. Boa tarde, Vila Operária. Nós não tínhamos espaço. O primeiro programa de auditório foi feito lá em cima do morro, ao ar livre, com esse sol escaldante aos sábados à tarde. E depois, sim, daí nós fomos para um clube em Timon, depois fomos mais tarde para Teresina, para o auditório Carlos Janse, e foi assim que começou essa ideia do Chico Labigó, que fez questão de que a emissora tivesse um programa de auditório. No humor, outro sucesso da TV Timon foi a química do João Cláudio. O humorista piauiense fazia sátiras e imitava personagens. Hoje, quarta-feira, dia 10 de março, eu não sei nem dia de que é, qual é a data. Sei bem que segunda-feira foi o dia da frescura de mulher. Quase 40 anos depois, João Cláudio segue na emissora, com um programa voltado para entrevistas, culturas e cotidiano. Os anos se passaram e com a mudança de nome para a TV Meio Norte, em 1995 surgiu outro grande sucesso, o Sábado Show, apresentado por Maia Veloso. A atração foi um dos programas de auditório mais grandiosos e contava com bandas ao vivo e convidados especiais. O Sábado Show abriu espaço para a volta do programa Carlos Moraes e, em seguida, chegando nos anos 2000, para o Meio Norte Show, com Gilvan Barbosa. Sábado sorria, a emoção começou, está no ar a alegria, Meio Norte Show. Outro sucesso que entrou no ar na década de 90 e está na grade até os dias de hoje é o programa Revista Meio Norte. Socorro Sampaio e Galego foram os primeiros apresentadores. Em pouco tempo, Socorro assume sozinha a atração. Vamos aqui com a nossa equipe, trouxemos hoje pizza. Vamos lá, meninos, estão todos convidados. Tudo bom, Micaela? Ed! Veio também uma coisa que eu coloquei aqui, que eu vou mostrar. A gente fez também revistas, olha, revistas impressas, que eram revistas com receitas. A gente tinha uma cozinha e na época, mais uma vez, a internet estava começando, então o telefone da redação não parava, as pessoas ligando. Eu quero a receita de hoje, aquela receita que o chefe ensinou. Atenção, boquinha. Nos anos 2000, outros programas surgiram. Em 2004, foi criado o Game Show Superação, uma gincana entre escolas. Vamos ver se vocês conseguem sair bem desse desenho. Boa sorte. Start para a prova Design e Confecção. Não vamos desenhar aí com a barriga grande não, pelo amor de Deus. Para o público jovem, o destaque veio com o Super Top. A apresentadora Suiane Pessoa foi uma das figurinhas carimbadas em muitos desses momentos. Um dos programas mais marcantes foi o Lodge, um dos pioneiros quando o assunto é interação com o público. Eu só pra falar pra você que eu sou fã dela, eu vim fazer pra ela que te amo, Suiane. Obrigada, você obrigada. É tudo de bom, tá? A gente começou a falar sobre internet na televisão. A gente tinha interatividade já com o público, falava de downloads e tudo, o pessoal mandava clipes pra gente, a gente exibia. Então, foi o primeiro programa que a gente começou essa interação com o público direto da internet. E eu continuei nesse meio do entretenimento, as portas foram se abrindo, os caminhos foram se
foram tomando de conta e sempre para esse lado do entretenimento. Outra apresentadora que fez carreira no entretenimento da emissora foi a jornalista Carla Begé. A comunicadora passou pelo programa Inside, referência no colunismo social, pelo Revista, Canal Saúde, Chega Mais e hoje está diariamente no Programa da Tarde. Uma carreira de mais de 20 anos. Aproveitei a oportunidade que a TV Meio Norte me deu para poder eu conquistar aí o que eu queria para minha vida, e eu sou muito feliz e realizada por fazer parte dessa empresa e muito feliz de estar aqui nesses 40 anos. Em 2011, a TV Meio Norte se tornou independente, gerando 24 horas de programação própria. Foi o momento em que surgiram atrações como Coisa de Bicho, voltado para o mundo animal, Botequim, o programa onde o brega é o carro-chefe, o Espaço Gourmet, o primeiro e único programa de gastronomia da TV piauiense, programa Frank Aguiar, com apresentações ao vivo, Mixtura, com um conteúdo variado, Vida de Artista, com fofocas das celebridades, o Bafom, o sucesso do rádio que também conquistou a TV, Sabadão, alegrando os finais de semana, Falando Nisso, com entrevistas marcantes, Blitz TV, com um jornalismo bem-humorado, Caminhos e Trilhas, com altas aventuras pelo Piauí, Na Parada, com o lançamento de novos hits, a segunda versão do Meio Norte Show, Buraco Negro, deixando todo mundo no ritmo do reggae, e o Bar e Companhia, recebendo bandas ao vivo, direto da Rádio Meio Norte FM. E o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. Na comédia, entrou no ar a Escolinha do Riso, Autarquias do Humor e o Papo de Boteco. Madrinha. Deus abençoe dessa fortuna e felicidade que é, meu filho. Madrinha, que eu tô assim tão dodói. Tá o quê, menino? Eu tô dodói, madrinha. Tá o quê? Dodói, madrinha. Foi neste último que a humorista Nayana Lima foi revelada. E eu fui batizada, foi por Piauilina. Mas eu sei, rapaz, pelo amor de Deus, Chacal e minha filha. Ela começou com a personagem Piauilina e teve passagens pelo Jornal Agora e Ronda do Povão. Atualmente, sem o figurino, o público acompanha a Nayana no Revista. Olha a Piauilina, meu Deus, eu não sabia que ela era bonita. Olha, ela sabe conversar. De um lado eu fico muito feliz, porque isso quer dizer que eu produzi um personagem tão bem feito que as pessoas não puderam ver a Nayana atrás dele. Viram sempre um personagem. E elas acreditam que a Piauilina é daquele jeito e que ela é real. Então, quando eu apareço como mulher, como comunicadora, como apresentadora, acaba chocando um pouco. Mas a verdade é que eu sempre fui tudo isso. O público infantil também tem espaço de destaque na TV Meio Norte. No ar desde 2012, o programa Teleleco é hoje o único dedicado às crianças na televisão piauiense. Bom dia! Vamos lá, todo mundo dançando! Isso demonstra que a gente continua firme, a nossa audiência está aí, que o público infantil corresponde, certo? E que o investimento no programa infantil é um investimento muito significativo. Da criança ao idoso, da gargalhada certa ao debate de temas importantes. A Meio Norte, em seus 40 anos de história, soube animar, informar, divertir e entreter todos os públicos de todas as idades. Ai, que delícia. Linda matéria, gente. Aqui na minha cabeça, eu Gente, olhando. o que eu mais gostei, sabe o que foi? Ai. Que a mulher hoje está mais bonita do que há 20 anos atrás. Viu? Quantos anos? 23 anos de Meio Norte, você viu? Eu falo pra vocês, gente. Eu não posso nem trazer minhas fotos para mostrar como eu era antes, porque aí é uma iluminação. Mas quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai ficando melhor em todo. Eu sempre falo que idades são números. Verdade. E quando a gente se cuida, melhor ainda. E por falar em se cuidar, vamos aproveitar para falar da Ergo Naturais, porque quando a gente fala de uma alimentação saudável, quando a gente fala de atividade física, de comer bem, comer as coisas certas e fazer tratamentos com produtos naturais, a vida é outra, Carlos. Ontem eu tive o prazer de estar com um homem conhecido, ele vai fazer 60 anos. Falou, Carlos, eu tô tomando teu 50, e deixa eu te falar uma coisa. Semana
minha companheira, a gente ia sair pra rua e fomos tomar banho juntos, resultando que não moramos debaixo do chuveiro. 60 anos de idade. Não morar em pé de 60 anos não é fácil. Eles, cara, e na rua inventamos de ir pro motel. Sem brincadeira, ficamos 3 horas no motel e ainda não morei mais 3. Tá vendo que gostoso isso? Um homem de... Quantos homens de 60 anos, quantos casais de 60 anos? De menos idade que Não, isso. e quantos casais de 60 anos que estão nos ouvindo nesse momento, que num mês não namora 4 vezes. Em um mês, não namora 4. E não é poucos, não. E menos de idade. Menos, de 50. Gente, esse produto tem feito a diferença. Eu não vou nem te perguntar sobre vida sexual, porque você é nova, bonita, a vida sexual é ativa. Agora, você começou a tomar o 50 na outra semana, eu te dei 10 calos. Sim. Questão de cansaço, de ânimo. Gente, eu tô numa fase da minha vida, porque você sabe que o pós-parto não é fácil, né? Eu tô só com 4 Eu meses nunca parei, mas eu já tive mulheres que pararam. As mulheres, por questões médicas, conseguem se estabilizar com um ano depois. Eu sentia muita fadiga, muito cansaço, irritação também. Comecei a tomar gente de 50, eu tenho 25 anos de idade. Energia o dia inteiro. Inclusive, tomei hoje de manhã, vou pra academia depois do trabalho, porque tenho energia. E tenho energia à noite também pro meu marido, viu? Que é o principal. E olha o interessante, a Marisa tem a metade da minha idade. E eu tomo cinquentona tomando cinquentão, e eu digo pra vocês, a fase que eu estou vivendo é uma fase em que muitas mulheres também estão vivendo essa questão da menopausa, gente. Não é fácil, não é brincadeira, e você sabe disso, Carlos Barreto, porque você recebe constantemente mulheres lá. E você sabe que a mulher, quando ela entra na fase do climatério, ali na chegada da menopausa, ela fica com a libido lá embaixo. Infelizmente, muitos casamentos são desfeitos nessa fase da vida da mulher. Aí o homem que é uma menina nova não quer mais uma da idade dele, porque ele já imagina que se arrumar uma de novo de 50 vai ter o mesmo problema. Aí o que acontece? Toma o cinquentão. Você salva casamento. Que tá aí me assistindo agora. Independente da idade. Tá passando por isso. Você tá na menopausa, você tá sofrendo os efeitos da menopausa, e não é só por conta disso aí não, da libido não, tá, gente? Mas eu vou falar de uma forma geral. Aqui tem um produto que é maravilhoso, aliás, todos aqui. Um produto para varizes. Perfeito. Você nem... Olha, aquele de varizes, Carlos, nossa, perfeito. Mulher também nessa fase sofre com varizes. E se associar com Eva Forte, que você também está tomando Eva Forte, meu amigo, as varizes vai tudo embora. Aquele cansaço nas pernas, aquelas dores. É horrível. Vai embora. Agora, o gostoso de tudo é que de qualquer parte do Brasil que você estiver nos assistindo agora, tá vendo ali, ó? Ali é o QR Code. O QR Code. Só você apontar a sua câmera aqui, ó. Aponte. A nossa equipe vai te atender e nós vamos mandar o produto para qualquer parte. E olha bem, se comprar o 50 pelo QR Code, vai ganhar o Anciora. Se comprar o da próstata, de vida, viu? Vai ganhar o Consigo. E um produto que eu digo pra vocês, comprem esse aqui, o Eva Forte. Eu tomo há 7 anos. E você toma com qualquer um desses outros produtos, tudo natural, você não pode deixar de tomar, gente. Sabe por que tem que tomar o Eva Forte com qualquer outro produto? Porque se você tem uma sinusite, a sujeira vem da área intestinal. Verdade. Se você tem um mioma, um cisto, um policisto, vem da área intestinal. Se você tem artrite, artrose, vem da área intestinal. Tudo, lembra quando o nosso corpo ele funciona em harmonia. Se o intestino estiver limpo, todo o corpo começa a ser restaurado. Então, em todos os tratamentos lá na loja, entra o Eva Forte. Inclusive, o Carlos Barreto sempre coloca aí algumas promoções, né? Verdade. Você compra o Eva Forte, por exemplo, com 50, aí tem um descontinho, né, Carlos? Bora dar desconto pra quem tá assistindo. Lá na loja tá tendo... Black Friday. Black tá tendo... Mentira! Vai lá, tem coisa lá que tem até 50% de desconto. Então... Tem coisa lá que tá com 50%. É porque eu não gosto de falar de Black Friday. Eu vou falar. Eu tô falando aqui, minha nora tá me pedindo, porque assim, eu não gosto, porque as pessoas... Eu não quero que as pessoas comprem meu produto por promoção. Eu quero que compre pela qualidade. E compra pela eu qualidade. Eu vendo o melhor do Brasil, o melhor do mundo. É verdade. Minha gente, mas comprar agora, o melhor com Black Friday tem é bom. produto lá, até com 50% de desconto. Gente, corre agora mesmo. Já aproveita o QR Code que tá aí na tela. Fala agora mesmo com a equipe de Call Center lá da Ervo Naturais no Brasil inteiro. Você aí de qualquer parte do Brasil que tá assistindo agora a gente aqui ao vivo no programa da tarde, já aproveita para adquirir qualquer um desses produtos, tá? São todos naturais. Aproveita, segue a gente também no nosso Instagram ou então vai direto lá na loja.
Ergo Naturais, OFC, o Instagram da loja. E o meu é Véi da Ergo. Ai, adoro. Da Ergo. Você me siga de volta, viu, Carlos Barreto? Siga de volta. Eu tenho que você. E ó, com esse recado especial, você aproveita, já vai pedindo, manda mensagem, fala que foi pelo programa da tarde que o Carlos ainda te arranja um descontinho especial de qualquer lugar do Brasil. Viu? Gente, vou embora, senão eu falo o programa todo. A gente Beijo no ama coração. o velho da Ergo aqui com a gente. Tá mais de velho, não tem nada. E ó, né, vamos gente? conversar aqui, vamos trocar ideia, a gente vai para um rápido Bora. intervalo, hein, Carlinha? Já a gente volta. Intervalo, não sai daí, a gente volta já já. E o programa da tarde já retorna com tudo, gente. É um prazer ter você na nossa audiência. Aproveita, segue a gente no Instagram, @Programa da Tarde MN. É um prazer receber o carinho de vocês, as mensagens, e a gente sempre responde, viu? Tanto eu quanto a Carlinha também. O programa da tarde já retorna falando de um assunto extremamente importante: a violência contra a mulher. Dados alarmantes mostram que a violência no país tem crescido. Cerca de 88% das mulheres já sofreram violência psicológica. Vamos acompanhar um pouco mais sobre esses dados tão tristes. O Brasil convive com uma realidade alarmante quando o assunto é violência contra a mulher. Dados inéditos da maior pesquisa nacional de violência contra a mulher, divulgados neste ano, revelam um cenário que preocupa especialistas e autoridades. A divulgação acontece justamente quando o Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher, completa 20 anos de funcionamento. E os números reforçam a importância desse serviço. Realizada pelo Instituto Data Senado, a pesquisa ouviu mais de 21 mil mulheres em todo o país. Os resultados impressionam. 71% dos casos de violência contra a mulher acontecem na presença de outras pessoas, incluindo crianças. E o dado mais perturbador é que 40% das testemunhas adultas não fazem absolutamente nada para ajudar no momento da agressão. O levantamento também aponta uma mudança importante no tipo de violência mais percebida. Até 2021, a maioria dos relatos se referia à violência física, mas desde então, a violência psicológica passou a ser mais comum. No resultado mais recente, 88% das mulheres disseram já ter sofrido algum tipo de violência psicológica ao longo da vida. Quando buscam ajuda, a maior parte das vítimas recorre primeiro à própria família, cerca de 70% das vítimas. Apenas 3 em cada 10 procuram diretamente uma delegacia, seja a comum ou a delegacia da mulher. E geralmente esse passo só é dado quando a situação se torna insustentável. Nesse cenário, o Ligue 180 continua sendo a principal porta de entrada para denúncias e acolhimento. Em 2 décadas, o serviço já realizou mais de 16 milhões de atendimentos. Só nos 10 primeiros meses de 2025, o número de ligações cresceu em mais de 30%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A central funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, a partir de Brasília, e o atendimento é gratuito. Qualquer pessoa pode ligar para denunciar, pedir orientação ou buscar informações sobre todos os tipos de violência contra a mulher. A Organização Mundial da Saúde classifica a violência contra a mulher como uma das crises de direitos humanos mais persistentes e negligenciadas do planeta. Segundo o órgão, o índice de agressões não diminui há 20 anos. E os dados mostram: 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência sexual praticada por um parceiro íntimo ao longo da vida. O Ligue 180 muitas vezes aporta para a liberdade, mas é importante reforçar: em caso de ameaça de morte ou qualquer situação de emergência, a orientação é ligar imediatamente para 190, o número da Polícia Militar. Dados alarmantes, por sinal. A gente está falando aí na reportagem sobre 2 décadas, né? Estou recebendo aqui a delegada Natália Figueiredo. Mas se a gente for parar para pensar, delegada, tantas histórias. Eu mesma já fui vítima de violência doméstica no ano de 1990. Passei 7 anos casada com um agressor. Naquela época não se falava sobre violência contra a mulher, não se dava apoio. E eu me lembro de muitas e muitas e muitas vezes
que eu apanhava mesmo na frente de todo mundo e as pessoas ficavam ali olhando, ninguém fazia nada, ninguém falava nada. Eu coloquei isso e deixei isso muito claro quando eu fui secretária da Mulher, secretária municipal da Mulher, e eu resolvi falar o que aconteceu comigo para justamente poder chamar a atenção das mulheres dessa geração. Infelizmente, a gente está vendo aí nessa reportagem esses dados inéditos, que inclusive mostra aí o avanço da violência no país. Quantas histórias de quantas mulheres, hein, delegada? É triste. Muito triste. Boa tarde, Carla, Marisa e a todos que nos assistem. Então, a gente vive uma pandemia global. A violência doméstica familiar é uma pandemia. E desde que o mundo é mundo, as mulheres sofrem a violência doméstica familiar, mas muitas vezes ela não se apercebe como vítima. Não é que surgiu agora a violência psicológica, ela sempre existiu. Mas a mulher não se entendia como vítima. E a gente só consegue exatamente entender, se aperceber quando vítima, quando eu entendo o que é a violência. Então, não é somente a física, como foi popularizada. E tanto que é devido a esse conhecimento que houve justamente o crescimento dos números de registros de violência psicológica. Porque agora as mulheres entendem que aquele relacionamento abusivo é, de fato, uma violência psicológica. E a mulher que está em uma situação de violência, muitas vezes, ela realmente não consegue se perceber. E aí a gente passa a viver um ciclo da violência. E quando a gente está vivendo nesse ciclo, muitas vezes a gente acha que vai passar, que vai dar certo. E aí a gente vai fazendo com que, no passar dos anos, não, vai mudar, vai melhorar. Eu vou dar uma chance aqui, eu vou dar outra chance ali, eu vou dar outra oportunidade ali. Eu vivi isso 7 anos. E olha, que foi um dia que realmente eu tive coragem, após 7 anos, de dizer, basta, acaba. Por quê? Porque ali eu tinha um filho, uma criança de 3 anos, que eu imaginava como é que seria o futuro do meu filho, vendo o próprio pai, né, sendo violento comigo. Então, isso realmente me chamou muita atenção naquela época, foi quando eu decidi dizer não e sair do ciclo da violência. Verdade. Você falou 2 pontos muito importantes. A questão do ciclo, que como um ciclo, a gente até nos estudos a gente traz, né? Tem a fase da tensão, vem a agressão e a fase que a mulher se engana, que é justamente a lua de mel, que geralmente é motivada por quê? Quando ela faz um movimento de sair de casa ou então denuncia, o agressor finge um arrependimento. E muitas vezes a mulher acredita, cai e continua. E como o ciclo vai retornar para a questão da tensão, muitas vezes nem vai mais para a tensão, já começa na questão da violência. Outro ponto que você trouxe importantíssimo, a questão dos filhos. Muitos agressores, e isso a gente vem trazendo muitos estudos, mostram, eles são, muitas vezes, fruto de um ambiente familiar violento. Então, o menino cresceu vendo o pai agredindo a mãe, então ele vai naturalizar aquilo e vai ser o futuro agressor. Ou a menina que viu a mãe apanhar, a avó, ela vai naturalizar, então ela vai achar normal ser violentada. E aí, como a própria reportagem nos trouxe, as diversas formas, inclusive a sexual, que muitas mulheres não se apercebem como vítima porque acredita que aquilo é uma obrigação do casamento, da união estável. E a gente sabe que qualquer relação sexual não consentida é estupro. Inclusive, a gente tem aí não só a violência física, porque quando a gente falava há décadas atrás sobre a violência contra a mulher, a gente teve aí a Lei Maria da Penha, né? Muitas mulheres, eu sofro, não, eu tenho um relacionamento, mas nunca tive uma agressão física. Mas aí tem diversos tipos de agressões. Agressão psicológica. Né? A gente até fala que a chaga da alma, às vezes, dói muito mais do que da carne, né? Porque a violência psicológica, ela adoece aquela mulher. Então, ela chega a um ponto que ela não consegue sair da relação. E aí, o que a gente sempre traz, não há mulher que goste de apanhar. Mas, muitas vezes, a violência psicológica causou uma dependência emocional. Como você falou, um dos fatores, você citou o seu exemplo, os filhos. Muitas mulheres, elas permanecem no contexto de violência porque temem em relação aos filhos. O que vai ser do meu filho se eu sair de casa? E a gente se assusta com o número de mulheres que não encontram apoio familiar naquele momento. Eu já presidi flagrantes que
A vítima, no outro dia, ele foi flagranteado pela lesão, isso quando fui delegada no Ceará, e ela retornou pedindo, pelo amor de Deus, para que ele fosse solto, porque na hora que ela chegou em casa, a mãe disse que a culpa era dela por ele estar preso. Né? Lógico que é uma situação de lesão e depende da vontade da vítima, é ação pública incondicionada, mas a gente tem que analisar esse contexto. A falta de apoio que essa mulher tem quando ela decide romper o ciclo de violência. Porque, infelizmente, delegada, nós vivemos o machismo muito enraizado, sabe? O patriarcado é muito forte, ainda é muito forte. E o machismo, ele é tão enraizado, inclusive, em mulheres. Me dói ver mulheres que não apoiam outras mulheres. A gente precisa se apoiar, a gente precisa se ajudar, a gente não tem que viver nesse mundo de competição. Ah, mas eu sou melhor que ela. Mas isso é incutido, é algo que está incutido na nossa sociedade, que é necessário, debates como esse, conversas como a gente está tendo, eles são necessários justamente para a gente tentar fazer essa desconstrução social. E eu acho que o ponto principal é justamente na questão das nossas crianças. A gente tem que ir no berço da questão. Como nossos filhos estão sendo criados. Como a nossa filha, como você falou, a questão, muitas mulheres machistas. Então, observar como nossa filha está sendo criada. Então, e eu até chamo a atenção, não é somente uma obrigação da família. A escola é outro ponto importante na formação moral dessa criança. Doutora, existem padrões identificados pela Polícia Civil quanto ao perfil das vítimas e dos agressores? Olha, em termos de números, eu sempre costumo dizer, não existe uma regra. Qualquer mulher ela pode ser vítima de violência doméstica e familiar. Não existe. A gente já viu vários casos, inclusive, de mulheres bem-sucedidas que sofreram diversos tipos de violência. Mas quando a gente analisa os números, a gente observa que o maior número de casos trata-se de mulheres periféricas e de cor preta. E aí a gente engloba tanto a negra como a parda. Isso é questão de números. A violência doméstica familiar ela é tão complexa que a gente não vai somente analisar a questão do gênero. Sim. A gente utiliza até um termo chamado interseccionalidade, ou seja, analisa o ponto do gênero, mas eu também tenho que ver os fatores sociais e o racismo que é arraigado na sociedade. É outra chaga que a gente padece. Além do machismo, a gente tem um racismo também. Marisa tem uma pergunta? Essa pergunta, inclusive, vem das nossas redes sociais e a gente sempre gosta de priorizar, porque a galera participa, a entrevista sempre é bem interativa e o questionamento é por parte, é claro, de uma mulher e o questionamento dela é com relação a como provar a violência psicológica. Eu acredito que das grandes questões que a gente tem, que é mulher tem, é esse medo de entrar na justiça, mas não conseguir provar que é vítima de violência psicológica, por exemplo. Porque quando se trata de psicologia, parece algo muito abstrato. Uma conversa de WhatsApp, por exemplo, seria uma possível prova? Olha, o inquérito policial, ele tem, independentemente do crime, ele tem que ser bem instruído. Afinal de contas, a gente está lidando com a liberdade de alguém. Então, não vamos agir de maneira leviana e simplesmente porque houve a denúncia, a gente, ao final, indicia. Não, toda a conjuntura é analisada. Familiares são ouvidos, por exemplo, vizinhos, amigos próximos. A gente analisa, inclusive, como essa vítima ela se apresenta à delegacia. Então, são vários fatores que a gente... Até, por vezes, é necessário o auxílio de um profissional, e a gente sabe que até mesmo em contexto de ML nós temos profissionais, tanto que quando há concurso público, existe vaga para psiquiatra, existe vaga para engenheiro, vários, isso em termos de perícia criminal, tanto ICRIM como IML. Então, são profissionais habilitados para analisar. Mas, como eu disse, há toda uma responsabilidade na instrução desse inquérito para que a gente, ao final, conclua, houve, de fato, essa violência psicológica. Mas ela vem sempre acompanhada, ou na maioria das vezes, acompanhada de outras formas de violência. Inclusive a patrimonial, que muitas vezes a mulher também não se apercebe. E nesse contexto de dependência emocional, ela acaba tendo, inclusive, seu patrimônio dilapidado por esse agressor que se beneficia desse sentimento que ela tem, essa dependência que ela tem em relação a ele. Isso é muito comum acontecer, viu, delegada? A gente recebe, inclusive, eu tenho várias amigas minhas que já
conversaram comigo, que já falaram comigo. Eu, quando estive aí à frente da Secretaria da Mulher por 4 anos, vivenciei muita coisa. Inclusive, uma das minhas grandes missões ali foi realmente viabilizar com que a gente pudesse ter aqui na nossa capital a Casa da Mulher Brasileira, que foi assim um dos meus grandes sonhos e uma das minhas maiores conquistas foi trazer a Casa da Mulher Brasileira para Teresina, viabilizar através do governo federal, governo do estado, prefeitura, fazer com que a gente pudesse, de fato, ter essa casa, porque na época em que eu sofria violência contra a mulher, eu não tinha isso que hoje nós temos. A gente não tinha apoio da família, não tinha apoio de ninguém, as pessoas não ajudavam, então era tudo muito diferente. Então, uma vez que você sofre uma violência doméstica, você vai estar sempre ali com aquilo enraizado em você. E aí eu tenho certeza que eu não estava na Secretaria da Mulher à toa, eu tinha essa missão e para mim foi assim, glorioso poder entregar a Casa da Mulher Brasileira, inclusive no Dia Internacional da Mulher. Porque a Casa da Mulher Brasileira está aí, mostrando, inclusive, o quanto que ela é fundamental para o nosso Estado, né, doutora? Fundamental. Lá tem, para além do atendimento jurídico, funciona tanto a Defensoria, Ministério Público, com a questão do plantão de gênero, agora está na Casa da Mulher Brasileira. Nós temos, inclusive, delegadas atuando na casa, mas, para além disso, um acolhimento psicossocial, como você falou, não é somente a questão do contexto de espancamento. Muitas vezes essa mulher está com o psicológico extremamente destruído. Então, há o acolhimento inicial, tem a questão do abrigo. Tem o Centro de Referência Esperança Garcia, Exato. que dá todo esse suporte psicológico para a mulher. Então, assim, é fantástico, gente, sabe? É realmente um trabalho incrível. Eu, na época ali, como secretária da Mulher, não poderia jamais deixar de correr atrás. Lutei muito, doutora. Foi bem difícil, mas que bom que deu certo. Inclusive, para você que está nos assistindo, a Casa da Mulher Brasileira fica ali no bairro Aeroporto. Tá? Para você que queira um atendimento psicológico, tá? Você que muitas vezes tem até medo, assim, será se vão descobrir que eu estou aqui? Não, você pode ir lá também para poder ser ouvida, ser amparada, é tudo gratuito, então realmente vale a pena. E a própria Casa da Mulher Brasileira, a gente teve um avanço, eu acompanho hoje, não como secretária, mas como mulher que sou, que teve um avanço que foi maravilhoso, que hoje a casa funciona 24 horas e que bom que deu certo para que ela pudesse funcionar 24 horas, porque a Casa da Mulher Brasileira, de fato, ela precisa funcionar 24 horas. Exatamente. O plantão de gênero é fundamental para o atendimento das ocorrências. A gente observa até a questão dos números. Geralmente, os números crescem no início do final de semana. Então, quando a gente observa os registros na Casa da Mulher Brasileira, a gente vê o quão fundamental foi isso. Porque muitas mulheres, elas não se sentiam, por exemplo, amparadas. Então, você tem um atendimento psicológico logo que você chega, todo um acompanhamento. Eu também não posso deixar de enaltecer o trabalho que é feito pela coordenação em relação ao pós dessas mulheres. Muitas são... lá tem um trabalho, Carla, você sabe muito bem que você participou desde o início, justamente da questão dessas mulheres produzirem peças artesanais, porque a gente sabe que muitas mulheres também não saem do contexto de violência pela dependência econômica, então estão profissionalizando essas mulheres. Inclusive, temos uma parceira aqui, a Kelly, lá da Zemp Bijuterias, que ela faz um trabalho fantástico também, que é a própria Casa da Mulher Brasileira. Muitas mulheres lá fizeram aí um curso, umas sandálias lindas, eu recebi uma de presente, sabe? Eu falo muito, sabe, delegada, sobre essa questão da autonomia financeira, porque foi através da autonomia financeira que eu fui buscando na minha vida, que eu consegui sair de um ciclo da violência. Muitas vezes você olha assim para mim e diz assim, a Carla hoje apresenta um programa de televisão e tal, mas assim, eu passei por muita coisa lá atrás, cheguei inclusive, gente, eu não tenho nenhum pingo de vergonha de falar nisso, pelo contrário, eu falo com muito amor para poder sustentar meus filhos. No condomínio que eu morava, eu tinha uma banquinha de cachorro-quente, todo final da tarde eu descia, ia lá, fazia meu cachorro-quente com um suquinho, tinha ali o meu dinheirinho para poder sustentar os meus filhos. Por quê? Porque eu queria justamente poder ter a possibilidade, sim, de sustentar os meus filhos com muita dignidade, não precisando passar por situações de violência, porque, infelizmente, muitas mulheres têm medo de
sair do ciclo, tem medo de se separar por conta dos filhos, mas é um risco muito grande que a gente corre. Exatamente, porque a violência doméstica familiar ela é progressiva. Então, não vai começar no feminicídio tentado ou consumado. Ele vai progredir. Foi aquela violência psicológica que progrediu para a violência física e essa violência física foi ficando cada vez mais intensa. Então, é necessário que haja esse rompimento de ciclo. Mas, eu sempre enfatizo, essa mulher ela precisa de um acolhimento. Então, muitas vezes, ela não tem esse acolhimento no principal, que é a família. Daí, o papel importantíssimo do Estado, falo da questão do poder público, em dar esse suporte a essas mulheres. E o trabalho da Casa da Mulher Brasileira é um trabalho fantástico. E espero que se replique, por exemplo, eu não sei a questão de estrutura, mas que não fique apenas em determinadas cidades que são polos, mas tende a aumentar, mesmo que seja uma capacidade menor, porque a gente sabe que é questão de estrutura, mas que seja algo que seja interiorizado, porque a gente sabe que os números, como são alarmantes, inclusive os números no interior. Vou até pedir para a nossa produção chamar a secretária da Mulher, a Zenaide Lustosa, para que ela possa vir aqui, a secretária do Estado. Na época que eu estava ali à frente da Secretaria Municipal, já se existia ali a Casa da Mulher Brasileira para ir para Parnaíba, salvo engano também São Raimundo Nonato, para me ver também como é que está todos esses andamentos, porque é super importante, realmente, quanto mais a gente tiver a Casa da Mulher Brasileira, né, vai ser melhor ainda para que essas outras mulheres que acabam ficando distante da capital, elas possam ter esse serviço. Doutora, para finalizar, quais são as orientações que a senhora deixa aqui para as mulheres que estão vivenciando, né, vivendo situações de risco, o que elas precisam fazer? Antes de mais nada, o rompimento do ciclo é importantíssimo. Tem que querer, né, doutor? Tem que querer e não é fácil. Eu não vou dizer que é uma escolha fácil. Mas de todas as palestras que eu já ministrei, mulheres que vieram a mim contar que romperam o ciclo, a primeira pergunta que eu faço, você se arrepende? A resposta é na lata. Jamais. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Melhor coisa. Denuncia. E esse é um chamado que eu faço não apenas para as mulheres, mas toda e qualquer pessoa que tiver conhecimento de uma mulher sendo vítima, não se cale, denuncie. Nós temos, como foi falado aí, a questão do Disque 180. É possível realizar a denúncia sem que haja identificação do denunciante. Aqui no Piauí nós temos o WhatsApp da Secretaria das Mulheres, Ei Minha Irmã Não Se Cale, o Salve Maria, Disque 190 através da Polícia Militar, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, a Casa da Mulher Brasileira aqui em Teresina. Então realize a denúncia, rompa o ciclo. Se você tem conhecimento, denuncie. Em briga de marido e mulher, se salva a mulher. Salva a mulher. Não tem aquela história do passado que eu ouvia, não. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ninguém se metia a colher naquele tempo. Mas hoje em dia a gente mete a tudo, viu? É colher, é copo. A gente joga tudo, hein, delegada? Salva essa mulher. Salva essa mulher e, ó, vamos dar as mãos umas às outras, porque isso realmente faz toda uma diferença, né, Marisa? Obrigada. Gente, só agradecer a doutora que fez realmente a gente que é mulher se sentir muito mais acolhida. Eu acho que a mulher, doutora, quando chega lá e se identifica, porque muitas no passado chegavam para denunciar e sofriam violência também ali. Naquele momento não eram acolhidas. Então, muito obrigada por esse trabalho tão lindo. Que a Natália faz, eu sou fã número 1. É Obrigada, isso, gente. delegada. Por aqui a gente segue, hein? Segue com tudo, porque é hora de falar de saúde também. A gente sempre tem falado pra você, né? Se cuidar faz toda a diferença, viu? E há 13 anos, a Vital é sinônimo de cuidado. Tem construído, inclusive, gente, uma história que, pra mim e pra todo mundo que é cliente da Vital também, traz confiança, dedicação, segurança também e, claro, transforma a vida de milhares de famílias. Em cada atendimento, em cada produto, garanto pra você, existe amor, existe dedicação e, claro, gente, uma experiência que só a Vital oferece pra gente. Essa experiência é traduzida porque a gente realmente se sente acolhido e, claro, as nossas necessidades individuais são atendidas em uma farmácia de manipulação que é feita pra você. Quer uma dica especial? Faz o teu orçamento em várias farmácias de manipulação e manda mensagem para a Vital. Eu garanto para você, inclusive já pedi os meus remédios lá pela Vital Farmácia, gente, porque simplesmente é o melhor orçamento aqui da capital do Piauí. Eu garanto para você. Faz o teste, fica a dica.
Para a sua saúde e de quem você ama, o bem-estar faz toda a diferença. E em Teresina, esse cuidado você encontra na Vital Farmácia. O cuidado é a nossa essência. Somos mais que uma farmácia de manipulação. Somos excelência em cada atendimento, garantindo o bem-estar da sua família. Com 4 filiais em Teresina, um call center pronto para te atender e uma forte presença digital, a Vital Farmácia está sempre perto de você, oferecendo a facilidade que sua vida pede. Venha para a Vital Farmácia. Qualidade, preço justo e o atendimento que você confia. Informação de qualidade, de credibilidade, você encontra por aqui. Vamos direto para a nossa redação. Jornalismo com segurança é aqui na casinha, é na Meio Norte. E hoje o nosso direto da redação conta com a bela morena Eduarda Araújo. Seja muito bem-vinda. Já quero saber, Eduarda, quais os nossos destaques do meionews.com. Boa tarde a todo mundo aí que está ligado no programa da tarde. Olha, hoje a gente já começa com uma notícia aí que vai movimentar bastante no mundo econômico. O Pix vai passar por algumas mudanças. Agora vai valer um novo mecanismo no Pix que facilitará aos clientes de instituições financeiras a devolução de recursos para casos de fraudes, golpes ou coerção do consumidor. A nova função, intitulada Mecanismo Especial de Devolução, MED, do Pix, ou MED 2.0, irá identificar o caminho do dinheiro em contas usadas em casos específicos, como fraude ou golpe. Na forma atual, o MED consegue identificar e possibilitar a devolução dos recursos apenas na primeira conta que recebeu o desvio. Na prática, isso acaba por prejudicar o consumidor, já que os criminosos tendem a transferir rapidamente o dinheiro para contas secundárias. Agora, com o novo mecanismo, será possível identificar contas secundárias e a devolução dos recursos que deve acontecer até 11 dias após a contestação. No entanto, a adesão pelas instituições financeiras no primeiro momento é facultativa, a partir por enquanto aí dessa situação, mas logo passará a ser obrigatória. E aí a gente até espera que isso realmente há de acontecer, porque seria um alívio, principalmente para quem está propenso a passar por esse tipo de golpe. Exatamente, viu, Eduarda? Inclusive, infelizmente, o índice de idosos, por exemplo, que sofrem golpes através do Pix é enorme. Uma pessoa te faz uma ligação, te fala assim, eu sou do teu banco, do banco tal, vai lá na tua conta porque a gente tem um dinheiro para te dar. Olha aí, que bom, né? Temos aqui R$3.000 para te dar. Eu só preciso que você faça um envio de tanto para conta tal. Aí o idoso, a idosa envia o valor e pronto, caiu no golpe. É quase impossível de rastrear esse tipo de situação. A gente espera que realmente seja aderido, tá bom? Pelas instituições financeiras, afinal de contas, somos nós que sustentamos todas essas instituições. E, inclusive, nós temos também novidades, né, Eduarda, com relação ao Museu do Piauí. E olha, gente, a cultura piauiense precisa, a educação piauiense precisa também ali acessar um pouco da nossa história, da nossa tradição. Exatamente, Marisa. E uma ótima notícia aí para o nosso estado do Piauí. O Museu do Piauí será restaurado. A obra, arcada por volta de 1,4 milhões, prevê a construção de um café aberto ao público, a revitalização completa do jardim interno e a recuperação de elementos originais do prédio histórico. O secretário Rodrigo Amorim até afirma que esse espaço conta a história de todo o nosso estado. Ele até destaca que vai mobilizá-lo, trazer tecnologia e criar áreas de contemplação para que as pessoas não apenas percorram as salas, mas também desfrutem do museu como um lugar de permanência e descanso. O casarão que abriga o Museu do Piauí tem 166 anos de história e é conhecido como Casa de Odilon Nunes. Desde 1980, o prédio acolhe um acervo de mais de 7.000 peças, entre artefatos pré-históricos, objetos de arte, mobiliário, documentos, fotografias e itens que representam a diversidade cultural do estado, incluindo referências indígenas, afrodescendentes e regionais. O espaço possui 12 salas de exposição permanente, além de uma área para arte contemporânea, um pátio e reserva técnica. É uma ótima notícia para a gente, para quem é fomentador da cultura do nosso estado, que inclusive está muito em alta. A nossa cultura está aí sendo muito bem
aclamada pelos piauienses, e aí é uma ótima notícia para a gente cada vez mais dar valor àquilo que é nosso. Eduarda, inclusive, gente, quando eu era pequena, muitas escolas, tanto da rede estadual quanto da rede particular também, levam as crianças para fazer um dia diferente, uma aula diferente. Eu acho que isso é importantíssimo para a nossa educação. Mas olha, Eduarda, agora a gente tem uma notícia que não é nada alegre para quem é fã daquela cervejinha. Você gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando? Você tem cara que não gosta, não. Muito fã da cervejinha, não. Olha, quero saber, vai ter aumento na cerveja ou isso é fake news? Olha, Marisa, pelas notícias que a gente está recebendo aí no portal Meio News, provavelmente vai sim haver esse aumento. A cerveja poderá ficar mais cara no Piauí após a Secretaria do Estado da Fazenda, a Cefaz, publicar um novo ato que atualiza os valores usados como referência para o consumo do ICMS do Estado. A medida publicada no Diário Oficial modifica a base de tributação aplicada a fabricantes e distribuidores. A mudança incide sobre o preço médio ponderado ao consumidor final, a PMPF, um indicador que serve como base de cálculo para a cobrança do imposto no regime de substituição tributária. Com as atualizações, os valores atualizados pelas indústrias e distribuidoras passam por reajustes, o que pode resultar em um impacto no preço final do consumidor. O ato normativo estabelece novos valores de PMPF que são aplicáveis às cervejas comercializadas no Estado. O reajuste inclui diversas marcas e tipos de embalagem, entre elas as garrafas de 600 ml, formato popularmente consumido em restaurantes, bares e eventos. A tabela atualizada traz novos valores médios, mas aí a gente fica no aguardo até para saber quais seriam esses valores, qual será esse impacto aí para o consumidor que gosta de tomar sua cerveja no final de semana. Até a cerveja agora, que era o momento de relaxar, o momento de descansar, vai ser outro momento de estresse, que a gente que é consumidor não tem paz, viu, Eduarda? Que coisa. Não tá fácil. Não tá fácil, mas olha, muito obrigada, tá bom, por estar aqui junto com a gente, trazendo os nossos destaques no meionews.com. Beijo especial para você, Eduarda Araújo. Tchau, tchau. Por aqui, gente, claro que tem mais informação de qualidade, viu? Agora a gente vai com Carlinha Beger. Esse foi o nosso momento direto da redação. Bora pro intervalo comercial, minha gente, juntinho com a gente, claro, com a Pão da Hora, porque chegou o momento da gente tomar o nosso cafezinho com um pãozinho delicioso. Hoje tem língua de sogra. Ai, adoro, gente. Sou formiguinha mesmo, assumida, e amo comer aquele pãozinho da tarde, com aquele cafezinho. E tudo isso você encontra na Pão da Hora, viu? São mais de 22 unidades, inclusive das 6 às 22 horas, aberto esperando você. É isso, vamos pro intervalo comercial com a Pão da Hora. Não sai daí, a gente volta já. A Pão da Hora é a maior rede de padaria de todo o Piauí. Tem sempre pão quentinho, fresquinho, obrigada. Sempre uma unidade próxima de você, das 6 da manhã até as 22 horas da noite. Somos a maior rede de padarias do Piauí, oferecendo sempre pães fresquinhos, qualidade e aquele atendimento que faz a diferença. Visite uma das nossas unidades e aproveite. Telefone 8631423245. Siga no Instagram, @padaria Pão da Hora Teresina. Que gostoso ter a sua companhia. Como é bom ficar com você nas tardes aqui da TV Meio Norte. Essa energia que eu sei que vem do outro lado da telinha que nos motiva. Ah, é uma delícia. A gente ama ter vocês pertinho da gente. E continuem, viu? Segue a gente no Instagram, @Programa da Tarde MN. É bom demais receber esse carinho, hein, Carla? Ah, é uma delícia, é muito gostoso. Fica com Deus. Tem um ótimo final de tarde, tá certo? Beijo grande, minha Cheiro. gente. Tchau.